Fala galera do canal. Durante os últimos anos, uma frase começou a aparecer praticamente em todo lugar. O público cansou dos filmes de super-heróis. E olhando para o que aconteceu com algumas produções da Marvel e da DC, era difícil dizer que essa ideia estava completamente errada. Filmes que antes seriam eventos cinematográficos, simplesmente passaram pelo cinema sem nenhuma repercussão. Mas aí chegou o Homem-Aranha. E parece que alguém apertou o botão de reiniciar. Homem-Aranha, Um Novo Dia não está apenas fazendo sucesso. O filme está quebrando recordes e já ultrapassou Vingadores Ultimato na bilheteria doméstica americana, tornando-se o segundo filme de maior bilheteria da história dos Estados Unidos, atrás apenas de O Despertar da Força. Então fica a pergunta: será que a tal fadiga dos super-heróis acabou? Ou será que o público simplesmente cansou de filmes ruins? É isso que a gente vai discutir hoje. Vamos começar pelo elefante na sala. Homem-Aranha, Um Novo Dia. O filme de Tom Holland no papel de Peter Parker está tendo uma trajetória simplesmente absurda. Nos Estados Unidos, o longa já passou dos 858 milhões de dólares. E não estamos falando apenas de um sucesso americano. No Brasil, com mais de 15 milhões de espectadores e mais de 344 milhões de reais arrecadados no país, Um Novo Dia tem oficialmente a maior bilheteria da Sony Pictures, superando Sem Volta para Casa. No Japão, por exemplo, aconteceu o mesmo. E é justamente aqui que a discussão fica interessante. Porque durante muito tempo nós ouvimos que o público estava cansado de super-heróis. Mas será que estava mesmo? Talvez o público não esteja cansado de super-heróis. Talvez esteja cansado de filmes que parecem obrigação de assistir. Quando aparece um personagem que o público realmente quer ver, com uma história que parece importante, o interesse volta. E o Homem-Aranha é provavelmente o melhor exemplo disso. Peter Parker não precisa que o público assista a 10 séries antes. Ele não precisa explicar 50 personagens. Ele simplesmente precisa entregar uma boa aventura do Homem-Aranha. E o público respondeu. E aí chegamos ao próximo grande teste. Vingadores Doutor Destino. A Marvel já começou a preparar o terreno para o filme, que chega aos cinemas em 18 de dezembro. O elenco é simplesmente gigantesco. O filme também está trazendo de volta personagens ligados aos antigos filmes dos X-Men da antiga Fox. A Marvel está claramente tentando fazer de Doomsday um daqueles filmes que parecem maiores do que simplesmente mais um filme da Marvel. A estratégia lembra muito o que aconteceu antes de Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. Só que existe um problema. Naquela época, o público tinha acompanhado uma década inteira de histórias. Agora a Marvel precisa convencer o espectador de que vale a pena voltar. E isso pode ser o maior desafio de Doomsday. Porque não adianta ter 50 personagens na tela. Se o público não se importar com eles, o tamanho do elenco vira apenas barulho. Agora, enquanto a Marvel tenta reconstruir seu grande evento, a DC continua a achar seu rumo. James Gunn está tentando de todo jeito construir o novo DCU, apesar de às vezes parecer perdido nessa missão. Os recentes filmes mostraram muitas dificuldades em agradar os fãs, deixando claro que esse projeto seja mais difícil do que ele imaginava. Mas uma notícia importante sobre a DC é que Superman Homem do Amanhã terminou suas filmagens. James Gunn confirmou o encerramento das filmagens nesta semana, e o filme está previsto para chegar aos cinemas em 9 de julho de 2027. E isso é importante porque agora o filme entra de verdade naquela fase em que começa a montagem, efeitos visuais, trilha sonora e toda a pós-produção. O novo filme coloca Superman e Lex Luthor novamente no centro da história, mas agora dentro de um universo que já está começando a ganhar mais personagens e conexões. O primeiro filme dividiu muito as opiniões, fazendo do filme apenas ok, o que para um personagem do tamanho do Superman, foi um certo fracasso. O grande desafio e talvez último do James Gunn será fazer com que esse segundo filme decole e dê um rumo para as novas produções, tornando o DCU um universo compartilhado sem transformar cada filme em uma propaganda do próximo. Porque esse foi justamente um dos problemas que muita gente apontou na estratégia da Marvel nos últimos anos. Talvez se precipitando falando em DC, temos um projeto que merece atenção. A série Lanternas estreou e já tem 2 episódios bem avaliados. O interessante é que a série não está tentando simplesmente copiar o formato tradicional de uma produção de super-heróis. A ideia é muito mais próxima de um thriller policial com ficção científica. Os 2 Lanternas estão investigando um assassinato que parece esconder algo muito maior. E a recepção inicial tem sido positiva, embora não seja unanimidade. Ela tem sido avaliada como ambiciosa e melhor do que boa parte das séries de super-heróis.
E isso pode ser justamente o que a DC precisa. Porque talvez a melhor maneira de revitalizar filmes e séries de heróis seja parar de fazer filmes de super-heróis o tempo inteiro. Faça um filme policial, um terror, uma ficção científica. Faça uma aventura, e coloque um super-herói dentro daquela história. Lanternas está tentando exatamente isso. E para terminar nosso papo, enquanto o novo DCU começa a ganhar forma, existe outro Batman acontecendo em paralelo. O Batman de Robert Pattinson. The Batman Parte 2, finalmente está em produção, com Matt Reeves novamente no comando. As filmagens estão acontecendo atualmente, inclusive com cenas sendo rodadas em Glasgow. Mas existe uma notícia que não é tão boa para quem está esperando o filme. A estreia foi novamente adiada e agora está prevista para 18 de fevereiro de 2028. E aqui temos uma situação curiosa. Porque teremos um Batman dentro do universo do James Gunn e outro Batman completamente separado. O público já entendeu que existem diferentes versões dos personagens. O problema não é ter dois Batmans. Se Matt Reeves continuar tratando esse Batman como um thriller criminal mais sombrio, enquanto o Batman do DCU segue uma direção mais fantástica e conectada ao universo de super-heróis, os dois podem coexistir tranquilamente. Então é isso. No próximo vídeo eu falarei do relançamento de Vingadores Ultimato e a conexão com Doomsday. Curta e compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima!